Gente, é muito bom estar aqui, é um prazer, né? Eu queria falar ali embaixo, daquela estante ali, para ficar um momento mais informal. Mas ela não levanta e eu não vou conseguir ler as minhas anotações, né? Então, vou falar daqui do alto, tá? Mas não é por engrandecimento pessoal, é uma questão física. Eu não cresci muito, ou melhor, para a estante eu cresci bastante, né? Gente, falamos muito hoje aqui sobre amor, né? Cantamos sobre o amor, o coro cantou sobre a dedicação, a vontade de entregar todo o ser para o louvor do Senhor, para a adoração do Senhor. E aí, pensando em todas as coisas que foram ditas aqui e textos que foram lidos, eu gostaria de fazer 3 perguntas para você. Vou fazer uma pergunta de cada vez. A primeira pergunta: por amor, o que você faria? Por amor, o que você faria? Alguém quer dar uma resposta? O microfone fica comigo, senão você pode falar muito. Alguém quer compartilhar o que faria por amor? A Leia já compartilhou a ideia dela. E o que mais? Mais alguém quer acrescentar alguma coisa sobre o que faria por amor? Participaria de tudo que fosse possível, né? Mais alguém? Por amor, o que é que você faria? Como cultura não faz... Alguém falou? Dá o melhor, né? Muito bem. Como cultura... Está falando também, irmã? Isso, entregar a vida a Cristo. Como cultura não faz mal a ninguém, eu quero recordar com você a história, né, uma história da mitologia grega que ilustra muito bem o que as pessoas são capazes de fazer por amor. Tá? Penélope e Ulisses, eles eram casados. Penélope era rainha, Ulisses foi para a guerra e ele se demorou muito a voltar. E Penélope ficou esperando, e o tempo passando, e Ulisses não voltava. Acreditava-se até que ele já teria morrido na guerra. Mas aí, muitos pretendentes apareceram, e Penélope não queria se casar com qualquer um deles sem ter a certeza de que ela era viúva. E ela tinha no fundo do coração a certeza e a esperança de que Ulisses estaria retornando. E ela ficou esperando. E para dar uma tapeada, para driblar os pretendentes, ela começou a tecer um sudário. E ela tecia o sudário durante o dia e à noite ela desmanchava tudo. E no dia seguinte ela começava a tecer outra vez, e o que ela falava para os pretendentes é que quando eu terminar o meu trabalho, eu me caso com você. E os rapazes, os pretendentes, ficavam aguardando, e o sudário nunca ficava pronto, e ela continuou naquela expectativa de receber de volta o seu esposo. 5 anos depois, mais ou menos, Ulisses apareceu disfarçado de mendigo, se apresentou para sua Penélope, e aí é aquela história que a gente conhece: viveram felizes para sempre. Ela, o esposo e o filho Telêmaco. Então foi isso que ela fez por amor ao marido. Ela não perdeu a esperança. O reencontro foi formidável e a família se uniu outra vez e ela não precisou assumir outro compromisso com outra pessoa, porque ela tinha no coração a certeza de que um dia seu esposo voltaria. E aí eu tenho a segunda pergunta que eu quero fazer para você. Por amor, o que você faria? Ilustrei com a história da Penélope. Por amor, quanto você daria? Alguém quer falar? Por amor, quanto você daria? Alguém quer anunciar o valor? Alguém quer dizer o quanto poderia fazer por amor? Alguém quer falar? Então, solidariedade e empatia são coisas que devem fazer parte da nossa vida. E algumas pessoas no mundo
se destacaram por causa da sua solidariedade, da sua empatia. Alguém se lembra daquele cantor norte-americano, Michael Jackson? Ele dava muito dinheiro de todos os cantores, de todos os artistas do pop, ele foi o que mais contribuiu para causas sociais. Ele ajudou a salvar a vida de um menino norueguês, o menino era órfão, e ele pagou o transplante de fígado daquele menino. E o menino hoje já é um rapaz, né? Mas ele que ajudou. E nós ainda temos na memória aquele acidente que terminou com a vida daquela brasileira lá na Indonésia, lembram-se? Caiu num buraco profundo, o resgate foi difícil e aquela moça acabou morrendo de fome, frio e, enfim, de tudo, né? Tudo veio provocar a morte daquela menina. Mas há um jogador brasileiro chamado Alexandre Pato, ele se dispôs a pagar para trazer o corpo daquela menina. Você sabe quanto custa o traslado de um corpo da Indonésia até o Brasil? Alguém tem noção? Alguém falou? 40 mil? Está baixo. Alexandre Pato não precisou pagar esse traslado, ele se prontificou, mas a prefeitura de Niterói pagou 55 mil para trazer aquela menina de volta. Mas eu andei pesquisando, e o traslado de um corpo, né, de um país até o Brasil, de um lugar lá da Ásia até o Brasil, pode chegar a custar até 110 mil. É muito dinheiro, é bastante dinheiro, né? E nem todo mundo pode pagar. Mas no caso do Alexandre Pato, ele foi solidário. E ele se dispôs a ajudar em qualquer outra coisa que fosse necessária. Então, por motivos políticos, como foi o caso da Prefeitura de Niterói, que pagou 55 mil, por motivos de amor, por qualquer motivo, alguém poderia fazer a oferta de uma grande soma em dinheiro para socorrer a vida de alguém. E você, por amor, quanto você seria capaz de contribuir, quanto você seria capaz de doar, né? E a terceira pergunta, por amor, aonde você iria? Por amor, aonde você iria? Você iria até a Indonésia com cordas, 900 metros de corda para descer naquele buraco e resgatar aquela moça? Até os confins da terra. Por amor, nós devemos ir até os confins da terra. Tem gente que acha que ir aos confins da terra é tarefa do missionário. Mas a grande comissão não diz, missionário, ide por todo mundo, pregar o evangelho, né? Não, diz que é ide. É para todo mundo, é para mim e é para você também. E a Leia falou, até os confins da terra, que é o que a palavra ensina, né? Então, nós temos que demonstrar o amor que nós temos por Jesus, pelo Senhor que nos deu Jesus. A gente tem que demonstrar esse amor anunciando a palavra. E o tema da reunião hoje é justamente esse, né? Deixa eu anotar aqui. Viver e anunciar o amor gracioso. Nós precisamos viver esse amor e precisamos anunciar até os confins da terra. Pode ser que os confins da terra seja uma rua ao lado da sua casa, você vai testemunhar para uma família. Pode ser um grande pregador, uma grande pregadora no nosso estado. Enfim, os confins da terra é até onde você pode ir. Quem pode ir mais longe, vai mais adiante. Quem não pode, anuncia para o seu vizinho, prega dentro da sua casa. Às vezes, os confins da terra estão dentro da sua casa. Você tem alguém que não é crente, que ainda não teve uma experiência com o Senhor. Então, por amor, David Livingstone, quem já ouviu a história de David Livingstone?
As mensageiras do rei já devem ter ouvido, porque estudam biografias missionárias, né? Então, para quem não se lembra, vamos recordar. David Livingstone, ele queria ir para a China. Ele ouviu alguém vindo de lá e contando as suas aventuras, como esteve pregando ali na China, e ele ficou interessado, e ele queria ir também. Mas ele ainda era muito jovem. Ele trabalhava de dia, estudava de noite para ajudar a sua família. Então, ele precisava estudar à noite, porque tinha que trabalhar na loja do seu pai para contribuir para a família. Mas depois, mais tarde, David Livingstone conheceu um outro missionário, aliás, antes da história, estou apressando, ele foi para Londres para estudar, ele era escocês, aí ele foi para Londres para estudar, e logo depois ele se formou missionário e médico. E aí ele já estava pronto para ir para a China. Mas houve uma guerra entre a Inglaterra e a China por causa do ópio. E aí caiu por terra o sonho dele de ir para a China. Foi aí que ele conheceu um outro inglês que estava voltando para a Inglaterra e deu o relatório das suas peripécias, digamos assim, das suas aventuras, do seu trabalho e ministério na África. E aí ele foi para a África e passou um mês lá, conheceu, se encantou, voltou para o seu país e mais tarde ele voltou para a África a serviço da coroa britânica. E aí ele foi fazer o serviço, ele trabalhava para a rainha da Inglaterra, que era a rainha Vitória na sua época, e depois ele trabalhava também para o rei Jesus, para o Senhor. E ali ele pregava, e ele amou tanto aquele lugar, tanto a África, e depois de pegar muitas doenças tropicais, talvez a malária, ele então ficou muito debilitado, veio a falecer, mas ele tinha um desejo no coração. Ele queria que o seu coração fosse tirado e colocado, plantado, sepultado debaixo de uma árvore, e que o seu corpo voltasse para a Inglaterra. E o seu desejo foi realizado. E depois, quando o seu corpo foi levado de volta para a Inglaterra, embalsamado, aquela coisa toda, ele voltou e foi sepultado na abadia, na capela, de Windsor, nem sei falar aquele nome, onde são sepultados reis e rainhas, e ele foi sepultado com grande honra ali. Então, por amor, vamos pensar o que a gente faria, até onde nós iríamos e quanto a gente daria por amor a missões, por amor, não necessariamente apenas a missões, mas por amor. O que é que você faria? O ser humano, se nós, seres humanos, somos capazes de demonstrar tanto amor para as pessoas, se somos capazes de abrir mão de tantos valores monetários para ajudar alguém em necessidade extrema, se a gente é capaz de ir a um lugar, a uma terra distante, até os confins da terra para anunciar Jesus, o que o Senhor fez por nós foi muito maior, porque a Bíblia diz que ninguém tem maior amor, do que Jesus, que foi capaz de dar a própria vida. Meu pastor conta a história da galinha e do porco, e a galinha falou assim, olha, para missões, por amor, eu vou dar 1 dúzia de ovos. E o porco vai dar o toicinho, vai dar o presunto. Aí o porco protestou, engraçado, Eu, para dar o presunto, eu sou obrigado a dar a minha vida. Eu tenho que morrer. Agora você só vai dar os ovos? Então, para nós, é como se nós, oferecendo o nosso dinheiro, ou viajando para um lugar distante, é como se a gente estivesse doando apenas os ovos. Mas Deus deu o seu filho, o seu único filho, que veio para morrer por nós. E isso é tremendo, isso não tem preço.
E a Bíblia diz que a maior demonstração de amor, quem nos deu foi o próprio Jesus. Vocês se lembram daquela música Galileu? É muito tocada nas rádios, e eu gosto muito da letra e da música do Galileu. E o autor da letra, acho que foi o Fernandinho, né? Ele diz assim: deixou sua glória, foi por amor, e o seu sangue derramou. Que grande amor! É assim que ele canta. E aí ele diz mais que naquela via dolorosa se entregou, e que eu não mereço. Ele canta assim: eu não mereço, mas a sua graça me alcançou. E o que é graça? Quem sabe o que é graça? Favor imerecido. Então, o que Jesus fez por nós foi um favor que a gente, de maneira alguma, merecia. Mas, por amor, ele foi capaz de dar a sua própria vida. Por amor, Cristo a si mesmo se humilhou. E ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Você já parou para pensar quanto sofrimento naquela cruz? Imagina você ficar pendurado no madeiro, com os braços abertos, preso pelos cravos nas mãos e nos pés, e o peso do corpo descendo. Era muita cãibra, era muita dor. Jesus sofreu muito e a gente não tem noção. Não poderia haver, e eu acho que não pode haver, pior morte do que a morte de cruz. E foi isso que Jesus aguentou por nós. E aquele pedacinho de madeira, onde a gente vê aí os pés, né, de Jesus apoiado, a gente pensa assim: aquilo ajudava. Não ajudava, não. Aquilo ainda fazia o sofrimento ser ainda maior, porque os pés não conseguiam se apoiar perfeitamente ali. Jesus sofreu muito por mim e por você. E a gente diz: a salvação é de graça. Não foi de graça. Alguém pagou o preço. E esse preço foi pago pelo nosso Senhor Jesus. Jesus abriu para nós as portas do céu e da eternidade. E não só para mim e para você, para a humanidade inteira. Os judeus, eles entenderam que a salvação, que o Messias viria só para eles, e eles se calaram. Até hoje eles acham, eles aguardam o Messias e eles pensam que é só para eles. Mas Jesus veio para a humanidade inteira, veio para todos nós. Se os crentes de antigamente tivessem silenciado, nós não teríamos a salvação hoje, não conheceríamos esse amor gracioso de Deus que é demonstrado a cada uma de nós, a cada um de nós. Então, a condição é uma só. Qual é? Qual é a condição para recebermos esse amor? Crer, é crer nele, né? É crer, é uma questão de fé, precisamos crer. E é por isso que os missionários estão lá nos campos, anunciando, pregando o grande amor, o gracioso amor de Deus. E nós precisamos estar aqui vivendo esse grande amor, testemunhando desse amor gracioso. É a nossa parte. Então, quando você dá o seu testemunho em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, onde quer que você esteja, você está testemunhando desse amor gracioso. E as pessoas vão perceber. Então, ninguém, gravem isso, tá? João 15:13, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Então, nós precisamos compartilhar esse amor, porque tem gente que ainda não sabe. Por amor, Deus deu Jesus, né? E o que a Bíblia diz em João 3,16, que a gente repetiu aqui? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa foi a maior demonstração de amor. Deus amou tanto que deu o seu Filho. E Romanos 5:8, que serve de base para esse encontro hoje aqui,
diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus sabia da nossa condição e foi por isso que Ele mandou. Nós éramos pecadores, dignos de morte. Mas Ele, por amor, mandou Jesus. E este versículo destaca a natureza do amor de Deus por mim, por você e por cada um que está aqui presente. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, também ressalta esse amor, né? Desculpa, Efésios 2, de 8 até 9. Porque pela graça sois salvo por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então é presente, Deus nos deu esse presente. E diz mais o texto, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, se eu, né, fosse pelas obras, né, alcançar, me fazer merecedor desse amor, eu ficaria muito vaidosa, né? Eu ficaria com o peito inchado e sairia vaidosa pela rua. Mas Deus deu de graça, foi obra dele, não foi mérito meu, porque eu não mereço absolutamente nada e nem você, tá? Tudo foi por amor. E aí, Efésios 2, capítulo 4, também ressalta esse amor, dizendo assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Então, se a gente tem essa certeza da vida eterna, foi por Cristo. É graça, é favor imerecido. Então, a gente não merece, mas Jesus fez tudo isso por nós. Deus providenciou isso para nós. 1 João capítulo 4, versículo 10 diz assim: nisto consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho. Esse é o amor de Deus. Tá? E a Bíblia está cheia, está repleta de textos que falam sobre o amor. E aí eu tenho uma outra pergunta. E o que nós devemos fazer? Alguém tem alguma sugestão? A Leia já disse, ir até os confins da terra. Alguém tem outra sugestão sobre o que mais devemos fazer? Pode falar mais alto? Valorizar esse amor. E a Bíblia diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento? De amar, de se doar, de fazer aquilo que Deus espera que seja feito. Nós devemos ter esse mesmo sentimento. Isso está em Filipenses 2, versículos de 5 a 11. Mas eu destaquei: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É isso que nós devemos despertar em nós. A passagem descreve a humildade e a capacidade de Jesus de ser obediente. Tá? E essa atitude deve exemplificar o meu comportamento de mulher cristã em ação. E o seu também. Né? Como membros da União Feminina, da Associação Petropolitana, como membros da MCM da nossa igreja, nós devemos adotar essa postura de ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. Né? E eu estava recordando de uma alegoria que eu li há muito tempo na revista dos Juniores. E a alegoria dizia o seguinte, que depois que Jesus morreu, ressuscitou e concluiu o seu ministério terreno, ele subiu aos céus. E que quando ele chegou lá no céu, diz a alegoria, que os anjos o receberam e perguntaram para ele: e agora? Como vai ser? Quem é que vai dar continuidade? E Jesus disse que nós, na alegoria, né, nós deveríamos dar continuidade, porque ele cumpriu toda a sua obra aqui e nos ensinou como fazer o serviço. Os anjos, com certeza, teriam o maior prazer de vir e fazer a propagação do evangelho, mas Deus escolheu a nós. Ele me escolheu, ele escolheu você.
Então, nós devemos fazer esse trabalho. Testemunhar é nosso dever, é a nossa grande responsabilidade, é um grande privilégio. Os anjos gostariam dessa tarefa para eles, mas é nossa. Nós que precisamos cumprir, somos chamadas para viver e anunciar este amor gracioso. E aí, ainda pensando em juniores, quando eu era da classe de juniores, e bota tempo nisso, os juniores da União, né, nós gostávamos de cantar, tínhamos a oportunidade de cantar. E eu me lembrei, enquanto preparava esta singela mensagem aqui para vocês, do hino 438, que a gente gostava de cantar, a gente improvisava lá trios e quartetos e era muito bom, a gente gostava de participar. E o hino 438 do cantor cristão diz assim, o estribilho: vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. E aí, para ficar bem contextualizado com o tema de hoje, a gente poderia dizer assim: vamos, irmãos, levar esse amor ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse amor é verdadeiro. E vamos, irmãos, pregar o amor confiados no Cordeiro, que fez por nós na cruz a redenção. Maravilhoso isso, né? E outra passagem da Bíblia, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, a gente lê assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Nós precisamos amar as pessoas, viver esse amor gracioso que o Pai nos deu e a gente precisa propagar. O amor é a base de relacionamento, de todo relacionamento entre cristãos. Eu preciso amar você e vocês precisam me amar. E assim devemos nos amar mutuamente. Então, irmãs, finalizando, concluindo, eu quero dizer a vocês: vivamos e anunciemos o amor gracioso do Pai no agir, no falar. E que o Senhor nos capacite para tanto.